Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo Fernanda Scarpa, palestrante e trabalhadora do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, com o tema Reforma Íntima Sem Martírio, Rádio e TV Fraternal, Equilíbrio e Paz para você. Boa noite a todos que nos assistem neste momento. É uma alegria, uma honra imensa estar aqui com esta família da Rádio Fraternal nesta noite, neste encontro com Jesus. Então, inicialmente, gostaria que todos vocês fechassem os olhos, fizessem uma respiração profunda, fossem serenando suas mentes e seus corações e se ligando aos seus mentores individuais. Esse amigo de todas as horas, que nos ampara, nos sustenta e nos orienta na caminhada. Vamos sentindo todo o envolvimento de Maria de Nazaré, que nos protege com seu manto azul de amor, ampliando ainda mais a amorosidade que existe em nós. E Maria nos leva à presença de Jesus, nosso mestre querido, que nos contempla com um abraço, nos aconchega, e nos leva até Deus, nosso Pai, força criadora do universo, a quem agradecemos por este instante e a quem pedimos permissão para iniciarmos esta palestra. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma enorme alegria estar aqui com vocês. E eu fui convidada, com muita alegria no meu coração, a trazer um tema muito importante dentro da doutrina espírita, que é a reforma íntima. A reforma íntima é um dos pilares da Escola de Aprendizes do Evangelho, escola criada pelo comandante Edgar Armon, em 1950, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que teve como inspiração Ismael e Dr. Bezerra de Menezes, os orientando nesta tarefa tão maravilhosa de sistematizar o ensino da doutrina espírita. E a reforma íntima é um dos pilares desta Escola de Aprendizes do Evangelho, que eu tenho a honra de participar dessa fraternidade do trevo dos discípulos de Jesus. Bom, nosso tema, reforma íntima, gostaria de trazer para vocês a síntese do que é reformar. Reformar é dar nova forma a algo que já existe. Eu acredito que muitos de nós já passamos por uma reforma, seja na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho, e sabemos que uma reforma ela acontece por um problema ou por uma necessidade. Muitas vezes precisamos fazer um reparo no encanamento da nossa casa, ou a fiação está danificada e temos um problema, precisamos fazer uma reforma. Outras vezes uma necessidade, um filho que vem nascer, então temos que reformar um quarto, ou até numa situação de vulnerabilidade dos nossos pais que vêm morar conosco, precisamos também fazer uma reforma. Então, uma reforma ela se dá ou por um problema ou por uma necessidade. E assim também acontece na nossa vida. As reformas, durante a nossa jornada, acontecem por problemas ou necessidades. Um problema pode ser uma perda, um trauma, um conflito. E nesta época de pandemia, quantos foram as perdas de entes queridos, perdas de ordem material, e eu sinto muito por todas essas perdas. Ou até por uma necessidade, vamos procurar uma reforma, no sentido de termos um conflito, ou uma situação que sempre se repete na nossa vida, aquele ciclo que se repete de dor, e aí vem aquele despertar da consciência, o que eu preciso fazer diferente. Então nós decidimos também nos reformar. Aquela necessidade que surge quando começamos a frequentar a casa espírita, e um amigo nos leva, nos traz uma leitura edificante, assistindo palestras, através do Evangelho no Lar, e também nos deparamos com esse despertar da nossa consciência, ampliando ainda mais, com mais clareza, a nossa evolução rumo ao Pai. Então temos esse despertamento, esta vontade de nos reformar, dar nova forma ao que já existe. Então gostaria de citar aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec pergunta: qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem de melhorar nesta vida? Um sábio da antiguidade disse:
Conhece-te a ti mesmo. Esta é a resposta da espiritualidade para Allan Kardec. Ou seja, Sócrates, na Grécia Antiga, em 470 a.C., já convidava a humanidade a olhar para dentro de si, buscar as suas questões e melhorar-se. A mentora desta casa maravilhosa, em quem eu tenho a honra de trabalhar, Joana de Ângeles, também traz em um dos seus livros, psicografados por Divaldo Pereira Franco, a leitura no livro Vigilância da seguinte citação: a tua reforma íntima te concederá a paz porque anelas e a felicidade que desejas. Ou seja, Joana de Ângeles também nos convida que a felicidade é possível através da reforma interior. Mas afinal, o que é reforma íntima? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu trago aqui para essa nossa temática, nesta noite, como referência, um livro de Hermance Dufault, psicografado por Vanderlei Oliveira, Reforma Íntima sem Martírio. Eu aconselho a todos que ainda não leram esse livro, que leiam, porque é um livro maravilhoso para quem está estudando a doutrina espírita. E eu quero falar um pouquinho sobre quem foi Hermance Dufault. Ela foi uma grande colaboradora de Allan Kardec na codificação do Pentateuco. Eles se conheceram no lançamento do Livro dos Espíritos em abril de 1857. E aí ela começou a trabalhar com Allan Kardec, sendo membro da Sociedade Espírita Parisiense. Então, eles iniciam o periódico Revista Espírita Parisiense. Na verdade, foi um grande reencontro, porque tanto Allan Kardec como Hermance Dufault foram druidas na época celta, então eles se reencontram nessa jornada, nessa tarefa de codificarem então todo esse Pentateuco, trazerem para nós a doutrina espírita. Então eu vou trazer para vocês aqui, nessa nossa conversa, nesse encontro com Jesus, algumas citações de Hermance. Ela diz que a reforma íntima é um processo de melhoria e consciência de nós mesmos e de todo mundo que nos cerca. Ou seja, é quando nós despertamos a nossa consciência, trazendo clareza de tudo que nós somos e como nós impactamos a todos aqueles que estão conosco, que nos cercam nas nossas relações, sejam pessoais ou profissionais, em todos os ambientes que nós possamos estar. E então ela nos afirma que nós podemos, através da reforma interior, potencializar as nossas virtudes. Ela também fala que nós podemos melhorar aquelas que já temos, né? Então aquelas qualidades que já trazemos, elas podem ser potencializadas ou até mesmo despertar para algumas outras neste processo de evolução. Os nossos talentos, que Jesus nos convida na parábola dos talentos, que não enterremos os nossos talentos, e sim que nós multipliquemos. Entendendo que um talento é um padrão comportamento ou atitude usada de forma produtiva para o bem. Então todos nós temos muitos talentos. Nós temos a centelha divina dentro de nós. E isso, esse despertar de consciência faz toda a diferença na nossa vida. Ela também fala que através da nossa reforma íntima nós podemos corrigir deficiências de algumas coisas que nós até ignoramos, trazendo luz à nossa sombra. Então, quando nós iluminamos a nossa sombra, sabendo que somos seres duais, esse planeta que vivemos é dual, é dia e noite, quente e frio, luz e sombra, quando integramos esta parte, vivemos em plenitude com a divindade que habita em nós. Então, quando acolhemos tudo isso, nós podemos dar um passo além. E Jung traz também, neste livro, ela traz uma citação dele que diz assim: só aquilo que realmente somos tem o poder de nos mudar. Ou seja, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, despertamos essa consciência e aí podemos estar dispostos a fazer essa melhoria dentro de nós, essa reforma, essa autoanálise de ver aonde eu sou bom e aonde eu posso melhorar. E ela deixa 3 perguntinhas para nós aqui neste livro maravilhoso. A primeira: quais são os meus potenciais? Quais são as virtudes que eu já possuo? Quais são os desafios que eu possuo? Quais são os meus conflitos, meus vícios, os meus defeitos? O que eu preciso melhorar em mim? É o despertar da consciência. Essa reforma íntima nos proporcionará fortalecer o bem que já existe em nós mesmos, fazer as pazes com as nossas imperfeições, e isso é muito importante nesse processo. Entendendo que somos perceptíveis, mas ainda não somos perfeitos.
Então, durante toda essa jornada, acolher as nossas imperfeições, olhar para aquilo ainda que tem que ser melhorado em nós, é muito importante nesse processo, acolhendo com muita amorosidade tudo isso que habita dentro de nós. Amorosidade e acolhimento no processo. É extremamente importante ter um olhar amoroso para si, tanto para tudo aquilo que você já tem de bom, que você tenha consciência que é bom em você, quanto para aquilo que ainda precisa melhorar. Quando a gente acolhe com amor, faz toda a diferença. O amor cobre a multidão de pecados. O amor que existe dentro de nós poderia curar o planeta, mas Jesus pede que nós curemos a nós mesmos neste instante com esse amor, com essa amorosidade. Outro fato também que ela nos traz é que isso tudo tem que ser feito sem vitimização, sem desculpismo. Que a gente possa assumir a nossa responsabilidade nesse processo. Isso é muito importante, entendendo que ele é individual. Eu vou fazer o meu melhor por mim. Eu não reformo o meu vizinho, eu não reformo a minha sogra, eu não reformo os meus colegas de trabalho, meu chefe, eu reformo a mim mesmo. É um processo meu. Nós chegamos neste orbe solitários e vamos desencarnar solitários. Por melhores que sejam as pessoas que estejam conosco na jornada, de mãos dadas, neste caminhar, eu desejo que vocês tenham pessoas maravilhosas ao lado de vocês. Esta evolução é individual, é um caminho nosso, uma jornada única. Muito importante sabermos disso. Sempre com muita tranquilidade e confiança no nosso potencial, nessa nossa capacidade de melhorarmos sempre. E fazendo o que realmente a gente dá conta. Um passo de cada vez, porque às vezes a gente se depara, dentro até da escola de aprendizes do Evangelho, ou assistindo palestras, ou autodidata, fazendo um estudo desse livro e procurando trabalhar a reforma interior, e aí a gente começa a ficar se martirizando, meu Deus, eu não consigo. E quando a gente vai muito rápido nesse processo, a gente acaba tropeçando, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então agora eu sou uma pessoa muito paciente, agora eu sou uma pessoa muito tolerante. São processos, trabalha a paciência, depois a tolerância, depois a resignação, a perseverança, um passo de cada vez, uma virtude de cada vez nesse caminhar. É muito importante que seja feito assim com muita serenidade, alegria e gratidão. A gratidão de quem está encarnado neste momento de transição planetária, no planeta de provas e expiações, rumo à regeneração. Estar encarnado agora faz toda a diferença na nossa evolução espiritual. É um passo muito importante que nós vamos dar na nossa evolução. E sermos servidores do Cristo neste momento, fazendo o melhor para nós mesmos e para todos que estão conosco, vai fazer uma diferença enorme na nossa evolução espiritual. E a reforma íntima é uma proposta de plenitude do ser. Aí eu vou deixar um convite para vocês, durante o fim de semana, a leitura do capítulo 17, Seres Perfeitos, no texto Homem de Bem, para nós verificarmos juntos quantas coisas boas nós já temos. Com certeza de 2 a 4 itens, até 5, eu arrisco falar, muitos de nós temos ali nessa lista que Allan Kardec nos traz do que é o homem de bem. Longe de nós atingirmos toda essa lista nesta encarnação, mas já estamos almejando este caminho, já estamos trabalhando com Jesus. Isso faz a diferença na nossa vida. Somos centelhas divinas e o Pai se alegra com a nossa melhoria. Que pai, que mãe que não se orgulha de um filho quando ele alcança algum sucesso, alguma vitória na vida. Vamos lembrar os pequeninos quando eles ali começam a dar os primeiros passos, andar de bicicleta, conquistam as primeiras notas na escola e vão avançando na vida. Todo pai se orgulha com o sucesso, com a vitória de um filho. E Deus, esse Pai Supremo de infinito amor e misericórdia também, tem este olhar para cada um de nós. E o ser espírita é melhorar-se a cada dia. Então, também neste mesmo capítulo 17, no capítulo Seres Perfeitos, Allan Kardec traz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar suas más tendências. Nós seremos avaliados pelo nosso esforço em melhorarmos, por desenvolvermos a nossa capacidade de amar. Nós vamos embora deste orbe
desencarnamos e na passagem levamos apenas este conhecimento, tudo isso que adquirimos, essa capacidade de amar, tudo que nós conquistamos moralmente como espíritos imortais que somos. E a reforma íntima, ela não precisa ser um martírio, ela só será um martírio quando nós não aceitamos este processo. Muitas vezes nós lidamos com certa rebeldia, uma certa resistência nos processos de tudo aquilo que nós combinamos, o que foi programado na nossa encarnação. A maioria de nós programamos a nossa reencarnação. E aí nós nos deparamos com situações que nós escolhemos vivenciar, o corpo físico, a família, o ambiente de trabalho, tudo aquilo que nos cerca. E aí, o que a espiritualidade nos ensina? Nós temos tudo que precisamos para evoluir. Muitas vezes não temos o que queremos, mas Deus nos proporciona o que nós precisamos. Quando nós temos esse despertar da consciência, olhamos tudo ao nosso redor e colocamos a seguinte sentença: eu tenho tudo que eu preciso para evoluir. Isso vai fazer toda a diferença nesse nosso caminhar, nessa nossa jornada. E ela também nos diz, a irmã se nos diz, que haverá momentos de dor. Obviamente que sim. Quando nós vemos uma criança pequena, ela tem dores no processo do crescimento. Fala que dói o joelhinho, às vezes dói a perna, é o crescimento do osso. Mas essa dor é a manifestação do erro de jornadas pretéritas. E essa dor só vai ser intensa se ela não nos educar na maneira de amenizá-la. A dor, ela vem nesta proposta de despertar, porque nós só vamos evoluir através do amor. É sempre assim. E a irmã se também nos traz nessa literatura um roteiro seguro, um passo a passo de como podemos fazer a nossa reforma íntima. Ela nos diz que tenhamos sempre a postura do aprendiz. Sempre temos algo para aprender, por mais que estudemos a doutrina, por mais que estejamos há muitos anos ligados a essa proposta de Jesus, é na simplicidade da vida que nós vemos o quanto que podemos aprender, sempre. Observar a nós mesmos, o processo de autoanálise, que na Escola de Aprendizes do Evangelho eu deixo um convite a quem ainda não teve a possibilidade de participar de uma formação como essa dentro da doutrina. É uma escola maravilhosa. Eu convido a todos vocês a conhecerem e ingressarem nessa escola. Ela tem este convite, este olhar. Nós fazemos muitas autoanálises ao longo da Escola de Aprendizes do Evangelho, mas você também pode fazer sua autoanálise aí em casa. Você pode fazer uma escrita curativa, colocando seus pontos fortes, seus talentos, aqueles defeitos que você quer transpor, um a um, e ir trabalhando todos os dias, passo a passo, e aceitando a sua sombra. Como eu já falei anteriormente, como é importante acolher-se, reconhecer a sua história. Cada um de nós só estamos aqui neste momento por tudo que nós galgamos, pela nossa história de vida, por toda a nossa história familiar, todas as adversidades que muitas vezes chegamos à casa espírita pela dor. Então nós temos que ser gratos e aceitar tudo isso dentro de nós. O auto-perdão. Como é importante o auto-perdão. O perdão abre as portas para o amor. É muito importante que nós saibamos disso. Quando nós nos perdoamos, nós temos a capacidade fidedigna de perdoar o outro. Nós nos abrimos para o amor. Este perdão genuíno que vem da alma, que liberta, que solta, que deixa o outro livre para ir. Pois todos nós fazemos o melhor que podemos com a consciência que temos. Então, a partir do momento que fazemos este trabalho de auto-perdão, sabendo que no passado fizemos o melhor que podíamos, com a consciência que tínhamos, nós também vamos entender que o nosso próximo está fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. O trabalho com Jesus dignifica. E todo o trabalho com Jesus é ocupação útil no bem, por menor que ele seja. Uma mãe que alimenta seus filhos com amor, um professor que ensina seus alunos com ternura, tudo isso é trabalho no bem. Obviamente não poderia ficar de fora dessa lista linda que ela cria para nós neste livro, a oração e a vigilância. Orai e vigiai de Jesus. A vigilância em cultivar hábitos mais saudáveis, edificantes, leituras, palestras,
músicas edificantes que elevam a nossa frequência vibratória e viver com presença. Como é importante nos dias de hoje, onde estamos atribulados, essa informação que chega o tempo todo através de redes sociais, tantas coisas que nos são oferecidas hoje, que nós possamos ter presença em nossas vidas. Aquele momento de solitude, de nos aquietarmos, nos serenarmos, para saber qual a melhor decisão. E através da oração, nesse religar com Deus, nós conseguimos saber o que precisamos, qual o próximo passo a ser dado, a orientação da espiritualidade, dos mentores, amigos, que estão o tempo todo torcendo pela nossa vitória, vibrando pelo nosso sucesso espiritual. Então, que nós possamos ter sempre a vigilância e a oração nas nossas vidas. E a caridade, a máxima, fora da caridade não há salvação. Muitas vezes praticamos a caridade e realmente quem é salvo naquele instante somos nós mesmos. Então que tenhamos isso, porque a caridade é um dínamo de sentimentos nobres. Ela nos eleva, ela nos cura. Nós somos os maiores beneficiados através da caridade. E eu não podia deixar de citar o amor incondicional. Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus deixa uma condição, a ti mesmo. Ama a ti. Você alimenta desse seu amor para você poder transbordar o amor pelo próximo. Não existe outra forma. Qualquer coisa que fuja disso vai ser apego, vai ser uma máscara de bondade, de aceitação e aprovação. Mas a gente tem que ter esse olhar de amor para nós, nos alimentarmos com amor. Ao iniciarmos nossas atividades, ter um olhar amoroso para nós. Em mais um dia, na tarefa, na vivência com a família, fazendo o nosso melhor. Quando nós olhamos para tudo ao nosso redor com amor, tudo é diferente, porque nós olhamos com os olhos de Jesus. E a reforma íntima sempre vai exigir de nós otimismo, fé, confiança em nós mesmos, valorização dos nossos potenciais. E a irmã também cita uma terapeuta americana, ela desencarnou em 2017, eu gosto muito do trabalho dela. Ela chama Louise Hay, ela foi uma das precursoras dos livros de autoajuda. E olha que importante essa frase que a irmã se cita dela. Quando nos amamos, aceitamos e nos aprovamos verdadeiramente, tudo na nossa vida funciona. E eu convido vocês a fazer um teste. Acordem, façam a sua prece, se elevem, agradeçam pela vida, pelo lar, pela família, pela saúde. Olhem-se no espelho e vão lá. Eu gosto de você. Eu vou fazer o melhor por você. O que você precisa hoje para ter um bom dia? Dê um bom dia para você. Porque Jesus pede para nós. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Esse trabalho de reforma interior começa em nós. Neste alto amor que vamos despertando. Quando temos o olhar amoroso para nós, vamos ter um olhar amoroso para todos que estejam conosco. E vamos reconhecendo os nossos potenciais, nossas pequenas vitórias nesse processo. Fica muito mais fácil. Então a gente constrói um alicerce de virtudes. E esse alicerce ele vai tijolinho por tijolinho fazendo uma ponte que vai transpor os nossos defeitos e nossas viciações. É através deste caminho do amor, do reconhecimento do bom que existe em nós. Afinal, somos centelhas divinas. Temos que reconhecer esse bem em nós, isso é muito importante. E recomeçando todos os dias, tendo a certeza de que o recomeço é a palavra de ordem nesse processo. Jesus, todos os dias, está ao pé da nossa cama, de braços abertos, nos esperando para um recomeço, para mais um dia. Ele nos convida a seguir suas pegadas luminosas, o seu evangelho de luz. Tudo está no seu evangelho. É um roteiro seguro para nós, o mais seguro de todos. Então eu finalizo essa nossa conversa, desse nosso encontro com Jesus, falando sobre recomeço. E eu trouxe então um poema lindo do Braulio Bessa, eu gosto muito dele, e eu vou interpretar aqui a minha maneira agora, este lindo poema que leva o título de Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar,
Quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. É preciso um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Uma ótima noite para todos vocês. Fiquem na paz e no amor do Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.